Olá, meu nome é Maria Lúcia, eu sou psicóloga e trabalho toda uma trajetória profissional na área de recursos humanos. O tema de hoje é sobre a liderança. Qual é o seu papel? Quais são os atributos dos líderes nos dias atuais? Eu vou abordar neste vídeo 4 tópicos. Primeiro, o autoconhecimento, depois a importância do recrutamento, depois a importância do papel da liderança e, por último, o impacto de tudo isso nos resultados. Como eu sempre digo a minha vida inteira, onde o empresário puder colocar uma máquina no lugar de um homem, ele vai colocar. Máquina não menstrua, não engravida, não entra com reclamatória trabalhista, você não tem que gerenciar conflitos, mas a máquina não substitui o olho no olho, aquele atendimento personalizado, aquele cliente velhinho que vai lá na sua loja todos os dias para tomar um cafezinho e faz uma compra uma vez ao longo do ano. Isso a máquina nunca fará. E, na verdade, o que é, gente? A base de tudo isso é entender de gente. Quem não se aprimorar em entender de pessoas não sobreviverá no terceiro milênio. O Goodman, um estudioso de pessoas e de talento, ele tem uma citação muito interessante em um de seus livros que ele fala: basta você pensar que você conhece seus empregados que eles vão querer alguma coisa diferente. Não é de admirar que os executivos racionais prefiram lidar com máquinas, ideias ou dinheiro. Porque gente é uma caixinha de surpresa, todo dia uma novidade. O Daniel Goleman, que para mim fez uma das melhores contribuições no que tange a desenvolvimento de pessoas nas organizações, nas famílias, com a teoria dele da inteligência emocional, ele cita que o segredo da liderança reside na competência para você lidar primeiro com os seus sentimentos, as suas emoções, os seus relacionamentos, o que é algo muito difícil nos dias atuais. E a base de tudo, então, gente, é entender de gente. E se você traz para dentro da sua empresa pessoas desalinhadas com o seu negócio, que não têm crenças e valores, modelos mentais totalmente aderentes à cultura da empresa, você vai ter problemas sérios. A base do negócio, da equipe começar a funcionar da melhor maneira possível é pessoas com o que nós intitulamos hoje de fit cultural, né? Encaixada, alinhada ao negócio da empresa. Tem uma citação do Jim Collins também muito interessante, que ele fala o seguinte: primeiro, você coloca as pessoas certas no ônibus, depois você encontra os assentos para essas pessoas. Então, se você contratar pessoas desalinhadas à cultura do negócio, se varejo, se indústria, se serviços, você vai ter certamente um problema de imediato. Concentre-se na contratação correta, no perfil aderente, adequado ao negócio da sua empresa. Na Disney, eles contratam, o processo de seleção deles é por atitudes. O Walt Disney dizia o seguinte: contrate a melhor pessoa para a tarefa e não a melhor pessoa disponível. Você pode contratar um colaborador com MBA, com mestrado, doutorado, e não tem nada a ver, não tem aderência nenhuma ao seu negócio. Então, gente, na verdade, é o comportamento que conta. E como é que eu vou medir comportamento? O que a gente chama hoje de entrevista por competências, né? Avaliar os comportamentos passados. Como que eu sei se uma pessoa é criativa? Você, numa entrevista de trabalho, você pergunta para ela: e aí, você é uma pessoa criativa? Ah, sou muito criativo. Então, me conta uma experiência que você criou o produto, implantou, acompanhou, colheu resultados e ele foi internalizado e inserido pela organização. Me conta uma experiência.
Hoje é muito fácil medir se a pessoa está mentindo e se a pessoa está realmente possui aquela competência. Ela prova. A melhor forma de você saber se um funcionário estará aderente ao seu negócio é por meio dos comportamentos passados. Uma rede de mercado de Curitiba, Multigula, colocou um anúncio inusitado de contratação de colaboradores. Contrata-se pessoas felizes. Eu fui lendo a matéria e me despertou a curiosidade, e o gerente cita: para nós a definição de felicidade são aquelas pessoas que valorizam o próximo, que tratam bem outros seres humanos. E nesse artigo que foi publicado no UOL, no site do UOL, eles dizem que uma loja que faturava em torno de 200 mil dobrou o seu faturamento para 400 mil, contratando pessoas felizes, o que eles adjetivam como pessoas felizes. É muito legal a gente conhecer que existem essas experiências no mercado e que o mercado já está mais preocupado, né? Os gestores estão mais preocupados em trazer pessoas mais alinhadas ao negócio. E como diz o professor Marinhos, gente, cultura empresarial é o que as pessoas fazem quando ninguém fala para elas o que elas têm para fazer. É quando o gestor sai e as pessoas continuam exibindo os comportamentos aderentes, adequados para obter os resultados organizacionais. Marco Aurélio Ferreira Viana, um grande amigo meu, dizia o seguinte: eu tenho um amigo da minha idade que tem um cérebro que vale uma fortuna. Com 48 anos de idade, seu cérebro é 0 quilômetro. Nunca foi usado. Essa é mais ou menos a postura das pessoas nas organizações. E a responsabilidade disso de quem é? Segundo Stephen Robbins, não é da força de trabalho, é dos gestores. Ser líder, gente, é complexo. Tudo é sua responsabilidade. Se você assumiu a postura de ser líder, se você tem vocação para assumir a postura de liderança, você tem que entender que tudo é sua culpa, tudo é sua responsabilidade. E o que é ser líder? Uma das definições que eu mais gosto sobre o que é ser liderança, ser líder, assumir o papel de liderança, o líder é aquela pessoa que convence outras pessoas a seguir um sonho e as pessoas se apropriam do seu sonho de tal forma que nem lembram mais que o sonho era seu. Esse, para mim, é o principal fator do líder. É a principal competência que um líder tem que ter. Vender uma ideia de tal forma que a pessoa assimila em sua corrente sanguínea. Jack Welch, que foi considerado o executivo do século, no século passado, ele tem uma citação muito interessante sobre liderança. Um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas a quem foi dada uma responsabilidade para fazer sobressair o melhor que há nas outras pessoas. Esse é o principal papel de um líder. E o que o Jack Welch fala brilhantemente? Quais são os 3 papéis de um líder? Primeiro, dê sentido à vida das pessoas. As pessoas trabalham por um propósito, por uma missão. E o líder tem a obrigação de dar um sentido à vida dessa pessoa. Segundo papel que ele cita, tire os entraves dos caminhos da equipe. O líder está ali para limpar tudo, resolver tudo, para você poder trabalhar com tranquilidade, para a sua equipe poder fluir com tranquilidade. E transforme pequenas vitórias em grandes vitórias. Ele enfatiza muito que trabalhar precisa ser uma atividade divertida. Trabalhar é prazeroso, você tem que gostar, você tem que levantar todos os dias e falar: oba, hoje eu vou trabalhar. Como que você vai fazer isso com a sua equipe? Como que você vai fazer com que eles se sintam felizes todos os dias? E outra citação
que eu tirei do material do Jack Welch, que ele enfatiza que todos os líderes, ele conheceu milhares de líderes, e todos os líderes que ele conheceu, eles possuem o gene da generosidade. São pessoas generosas, são pessoas que curtem o sucesso da equipe, curtem o sucesso dos colaboradores, celebram, exaltam as pessoas. É uma das poucas pessoas que cita os temas da liderança, que enfatiza com tanta sabedoria a importância da generosidade. E ele finaliza dizendo: você tem uma das glórias da vida líder, que é impactar a vida das pessoas. Então, se você está no papel da liderança, gente, entenda uma coisa: liderar é fria, liderar é uma grande encrenca. Se você assumiu essa encrenca, tem que assumir de corpo inteiro. Se você tem essa vocação, tem que dar o seu melhor. É acompanhar, desenvolver, entender de pessoas. Cada um tem um perfil, uma demanda, uma necessidade, uma característica, e você tem que tratar isso com muito cuidado. E como dizia o grande mestre Oscar Motomura, liderar é entender de gente. E, finalmente, qual é a importância de tudo isso? Resultados. Não existe mundo sem resultado. Mundo corporativo, acadêmico, vida familiar, tudo tem que ter resultados. Todo esse discurso, todos esses treinamentos, os desenvolvimentos que nós promovemos é com o objetivo de obter resultados. E como dizia o sábio Philip Kotler, lucro é um subproduto de coisas bem feitas. Para se obter lucro, vocês que trabalham há muitos anos em suas empresas sabem o quão é difícil atingir as metas. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente possa provocar algumas reflexões e vamos dar continuidade em outros módulos, em outros momentos, com outras atividades. Sempre nessa trajetória de entender o comportamento humano e obter resultados com as equipes, para que as pessoas fiquem menos estressadas e mais felizes no ambiente de trabalho.